estimado estudante, convido você agora a estar comigo na resolução de exercícios de gravitação universal. Então vamos juntos escolher algumas questões para que a gente possa resolver aqui em conjunto. Vamos lá? Analise as proposições abaixo sobre as principais características dos modelos de sistemas astronômicos. 1. Sistemas dos gregos, a Terra, os planetas, Sol e as estrelas estavam incrustados em esferas que giravam em torno da Lua. 2. Ptolomeu supunha que a Terra encontrava-se no centro do universo e os planetas moviam-se em círculos, cujos centros giravam em torno da Terra. 3. Copérnico defendia a ideia de que o Sol estava em repouso, no centro do sistema, e que os planetas, inclusive a Terra, giravam em torno dele, em órbitas circulares. 4. Kepler defendia a ideia de que os planetas giravam em torno do Sol, descrevendo trajetórias elípticas, e o Sol estava situado em um dos focos dessa elipse. Bem, estimado estudante, aqui nós temos de analisar quais são as afirmativas corretas e quais são as incorretas. A primeira afirmativa diz que para os gregos, a Terra, os planetas, o Sol e as estrelas estavam pregados em esferas que giravam em torno da Lua. Não é bem assim. Para os gregos acontecia o oposto, né? A gente tinha as estrelas pregadas numa esfera, né? As estrelas distantes pregadas em esfera, numa esfera que abarcava o nosso planeta, né? Rodeava o nosso planeta, e a Lua, o Sol, os planetas girariam em torno do planeta Terra. Tudo bem? Por esse motivo, essa primeira afirmação não está correta. A segunda diz que Ptolomeu supunha que a Terra estava no centro do universo. O modelo do Ptolomeu é o modelo chamado geocêntrico. Então essa afirmativa vai ser verdadeira. Os planetas vão se mover em círculos em torno da Terra. Há até um acréscimo. Os planetas eles giram em epiciclos, né? Eles giram em torno de um ponto, vistos daqui, como nós vimos na nossa aula de gravitação. Eles giram em torno de um ponto e esse ponto gira em torno da Terra. Então eles acabam fazendo um movimento chamado de movimento com epiciclos. De qualquer maneira, vamos considerar essa afirmação verdadeira. A terceira, Copérnico defendia a ideia de que o Sol estava em repouso no centro do sistema e que os planetas, inclusive a Terra, giravam em torno dele em órbitas circulares. O modelo de Nicolau Copérnico admitia que as órbitas dos planetas em torno do Sol eram circulares. Então, essa afirmação também é uma afirmação verdadeira. A quarta e última afirmação, ela diz que Kepler defendia a ideia de que os planetas giravam em torno do Sol, mas as trajetórias eram elípticas e o Sol não ficava no centro da elipse, ficava em um dos focos da elipse. Portanto, essa quarta afirmação também está correta. Então seriam corretos os itens 2, 3 e 4. Por esse motivo, nós marcaríamos como alternativa que diz isso, a alternativa C. Assinale a alternativa correta, C. Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. Tudo bem? Vamos resolver mais uma questão de gravitação? Acompanhe na tela. Considere um satélite artificial em órbita circular. Duplicando a massa do satélite sem alterar o seu período de revolução, o raio da órbita será: item A, duplicado; item B, quadruplicado; item C, reduzido à metade; item D, reduzido à quarta parte; ou item E, o mesmo. Bem, estimado estudante, olha o que o enunciado nos propôs. Considerar o satélite artificial em órbita circular. Ótimo. Nós vamos mudar a massa, mas nós não vamos mexer no período de revolução. Lembre-se da chamada terceira lei de Kepler. O que ela dizia? Então vejam essa equação. Eu só consigo alterar o raio ou o período, né, se eu mexer em ambos, já que esta razão é constante. O problema está dizendo que a gente vai mexer na massa, mas nós não vamos alterar o período de revolução. Se esse período de revolução permanecer constante,
inevitavelmente esse denominador também deverá ser constante. Por esse motivo, nós vamos dizer que o raio da órbita será o mesmo, marcando, portanto, o item E. Até uma próxima questão. Nessa questão que nós vamos fazer agora, nós vamos ler o enunciado e tentar aplicar os nossos conhecimentos de gravitação. Vem comigo. O raio médio da órbita do planeta Marte é cerca de 4 vezes o raio médio da órbita do planeta Mercúrio, no seu movimento de translação em torno do Sol. Considerando-se o período de translação de Mercúrio 4 vezes menor do que um ano na Terra, o período de translação de Marte em torno do Sol, estimado em anos terrestres, é de aproximadamente item A, 2,5, item B, 2, item C, 1,5, item D, 0,6 ou item E, 0,3. Aqui nós temos de usar a terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler vai contar para a gente que o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo vai ser constante. Baseado nessa equação, a gente vai ter de ajustar os dados para conseguir resolver a questão. Diz que o raio médio da órbita do planeta Marte é 4 vezes o raio médio da órbita de Mercúrio. Considerando o período de translação de Mercúrio 4 vezes menor do que um ano na Terra, conforme indicou o enunciado, ele ainda fala que o período de translação de Marte em torno do Sol em anos terrestres, então nós queremos o período de Marte. Qual será o valor dele? Nós vamos aplicar a terceira lei de Kepler para encontrar o resultado. Então vem comigo. Pronto, vamos agora substituir os valores. Agora nós podemos cancelar alguns dos termos. Este raio de Mercúrio ao cubo mata aquele raio de Mercúrio ao cubo. Agora nós podemos trabalhar com essas nossas equações. Veja que aqui eu estou trocando 4 por 2 ao quadrado. Você já vai entender a razão de ser. O que eu fiz aqui nessas equações? Eu coloquei que 2 ao quadrado elevado ao cubo vai ser 2 à sexta. E que este 2 ao quadrado vira 2 à quarta. Depois passei esse 2 à sexta para lá. 2 à sexta dividido por 2 à quarta dá 2 ao quadrado. Se o período ao quadrado é 2 ao quadrado, é porque o período vale 2. Então, este período vai ser de 2 anos. Com isso, nós conseguimos marcar a resposta, que seria o item B de bola. Aguardo você, então, em uma próxima questão. Até lá! Vamos a mais uma questão de gravitação? Desta vez, vamos fazer um problema da FUVEST. Acompanhe o enunciado. A notícia "Satélite brasileiro cai na Terra após lançamento falhar", veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, no dia 10 de dezembro de 2013, relata que o satélite, desenvolvido em parceria entre Brasil e China, foi lançado no espaço a uma altitude 720 km menor do que a planejada e com uma velocidade abaixo da necessária para colocá-lo em órbita em torno da Terra. Para que o satélite pudesse ser colocado em órbita nessa altitude de 720 km, o módulo de sua velocidade com direção tangente à órbita deveria ser de aproximadamente, note e adote, o raio da Terra 6 vezes 10 à terceira quilômetros, a massa da Terra 6 vezes 10 elevado a 24 kg, constante da gravitação universal 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 metros cúbicos por segundo ao quadrado e quilograma. Opções, então. Item A, 61 km por segundo. Item B, 25 km por segundo. Opção C, 11 km por segundo. D, 7,7 km por segundo. Ou opção E, 3,3 km por segundo. Vamos então colocar aqui na lousa os valores dos dados da questão. Em seguida, nós vamos analisar e buscar uma resposta em conjunto. Vem comigo!
Já coloquei para você os dados ilustrados, né, já relacionados com a nossa situação problema. O que a gente vai ter de fazer aqui é aplicar as leis de Newton, incluindo a lei da gravitação universal. Então vem comigo para a gente resolver essa daqui. Primeira coisa, para que esse objeto mantenha sua trajetória, é necessário que haja uma força resultante centrípeta. Então essa força resultante centrípeta é a gravitacional. Olha que interessante, eu já vou usar essa nossa estratégia para a gente encontrar a demonstração da velocidade de órbita. Então vem comigo. A gente vai dizer que a força gravitacional é a nossa resultante centrípeta. Lembrando da expressão de Newton, ele dizia que... Bem, nessas expressões nós lembramos da força do Newton, né, que é Gm sobre d ao quadrado, e da expressão para a resultante centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Mas olha aqui que bacana, o valor da distância entre o objeto, né, e aqui a gente tem ele girando e a força gravitacional também girando com o objeto. A distância entre o objeto e o centro de curvatura é o próprio raio da órbita. Então esse daqui é o raio da nossa órbita. Então nós vamos aqui cancelar esses dois e nós vamos também poder reescrever o restante da expressão. Olha aqui. Já aqui nós conseguimos cancelar este quadrado com aquele raio da órbita. E nós chegamos à expressão que já foi demonstrada durante a aula. O valor dela é... Então, se nós conhecemos o raio da órbita, a constante da gravitação universal e a massa do planeta, vai ser tranquilo a gente conseguir encontrar essa velocidade de órbita, que é o que o problema nos pede. Agora veja, o valor do raio da Terra são 6.000 quilômetros. Então, isso daqui vale 6.000 quilômetros. Se você somar o raio da Terra com esta altura, você vai ter o raio da órbita. Então eu vou escrever para você que a velocidade da órbita é dada por essa expressão. A constante da gravitação universal, a massa do planeta, e olha que interessante, o raio da órbita são esses 6.000 quilômetros com esses 720 quilômetros. Você talvez esteja falando, mas professor, tem zero demais. É verdade, porque no sistema internacional não se usa quilômetro. O valor dessa altura seriam 720.000 metros. E o valor do raio da Terra seriam, então vamos colocar aqui, ó, 6 milhões de metros, se ficasse no sistema internacional. Por isso eu deixei daquele jeito. Faça bom uso da sua matemática, que você vai encontrar a resposta. Vou escrever aqui para você. O nosso resultado foi aproximadamente 7.700 metros por segundo. No que a gente observa as opções, está em quilômetros por segundo, não está? Não tem problema, você transforma. Isso daqui vai valer aproximadamente 7,7 quilômetros por segundo. Essa foi uma questão da prova da FUVEST. A opção que você vai marcar como correta é o item D de dado. Opção correta, item D. Encontro você em uma outra oportunidade. Nos vemos na próxima. Olá, estimado estudante. Vamos a mais uma questão de gravitação. Acompanhe o enunciado. A nave americana New Horizons passou recentemente bem perto da superfície de Plutão, revelando importantes informações a respeito desse planeta não. Ela orbitou a uma distância d do centro de Plutão, cuja massa é 500 vezes menor do que a da Terra, com uma velocidade orbital v. Se orbitasse ao redor da Terra a uma distância 2d de seu centro, sua velocidade orbital seria vt. A relação vt dividido por vp entre essas velocidades valeria raiz de 10 multiplicada pelo fator. Item A, 2, item B, 3, item C, 4, item D, 5, item E, 10. Bom, estimado estudante, essa é uma questão que vai carecer da gente de um tratamento matemático elaborado. Eu vou colocar então aqui na lousa os valores dos dados fornecidos. Então vem comigo. Agora nós vamos pegar os dados do problema e fazer as contas necessárias.
Então, note, ele disse que a distância do Plutão até a nave que estava orbitando era d. Temos uma certa massa de Plutão. A massa de Plutão é tão pequena que a massa da Terra é 500 vezes a massa do Plutão. Foi fornecido isso no enunciado. A velocidade, então, para orbitar em torno de Plutão, não deixe de conferir a nossa aula sobre corpos em órbita. Está disponível no YouTube. É dado pela expressão raiz quadrada de gm sobre o raio da órbita. O raio da órbita vai corresponder à distância que o objeto está do centro de Plutão. Então, nós vamos dizer que esse raio da órbita vai ser essa distância d que a nave está do centro de Plutão. Quer entender de onde vem isso? Observe, está aqui o planeta e a nave está orbitando. A distância de centro a centro ele chama de d. Então, isso seria o raio da órbita. Então, nós colocamos nessa expressão. Na Terra, ele diz que a distância vai ser o dobro, né? Vai orbitar uma distância que é o dobro. A velocidade, então, de órbita na Terra seria dada por essa expressão, o raio de órbita 2Dzinho. Vamos agora fazer a conta indo atrás do que o problema nos pede. Ele quer saber a razão entre esta velocidade na Terra e a velocidade em Plutão. Vem comigo. Eu coloquei essa razão entre os dois. Velocidade da Terra dividido pela de Plutão. Essa expressão por esta expressão. Já vamos cancelar algumas coisas. Note, esse d cancela com aquele d. Esta constante da gravitação universal cancela com isso daqui. Vamos ajeitar a matemática. Fazendo os ajustes, nós vamos encontrar isso daqui. 2 vezes a massa de Plutão e aqui em cima fica a massa da Terra, né? Esse denominador vai pegar este termo. Um pouco de matemática, tente fazer você depois sozinho que você descola isso daí. Então, o valor de VT dividido por VP vai ser igual a... Opa! O enunciado me disse que a massa da Terra é 500 vezes a massa de Plutão. Então, eu não vou perder esta informação, ó. 500 vezes a massa do Plutão. Isso aqui dividido por 2 vezes a massa do Plutão. Cancelamos aqui e vai aparecer para nós a seguinte estratégia, né? A seguinte equação, VT sobre VP é igual a 500 por 2, vai dar a raiz quadrada de 250. Você que é uma pessoa esperta, saberia tranquilamente separar esses 250 em 25 vezes 10. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, esta razão vai ser 5 vezes a raiz quadrada de 10. A opção que nos dá essa resposta, né, que ele queria saber, essa razão é quantas vezes a raiz de 10? É 5 vezes a raiz de 10. Então, VT sobre VP é 5 vezes a raiz quadrada de 10. Isso está no item, na opção de item D, perfeito? Então, marque o item D. Nos encontramos em uma próxima. Relaxa, essa questão foi só matemática. Dificilmente você vai encontrar essa no Enem.